Essa é a aula de introdução e conceitos básicos da nossa disciplina de fenômeno de transporte e o material capítulo 1 do livro do Sengel. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber os principais termos usados em termodinâmica, como sistemas e volume de controle, estado, equilíbrio, processos, ciclos, temperatura e pressão. Então a gente vai começar definindo termodinâmica e energia. A termodinâmica está interessada no estudo de sistemas e volume de controle e principalmente nas suas propriedades termodinâmicas. Essas propriedades termodinâmicas são inseridas no estado de equilíbrio, então a gente vai ver o que é estado e o que é equilíbrio. A gente vai ver também o que é um postulado do equilíbrio. As propriedades vão estar mudando ao longo de processos no nosso sistema e ciclos. E a gente vai ver também duas das propriedades mais importantes de um sistema, certo? Que seria a temperatura e pressão. E, em particular, a gente vai estar vendo escalas de temperatura. Bom, de uma maneira bem geral, termodinâmica é a ciência da energia. E energia é a habilidade de causar mudanças. A gente vai ver o princípio da conservação de energia, certo? Que durante uma interação, a energia muda de uma forma para outra, mas a quantidade total de energia se mantém constante. A energia não pode ser criada nem destruída, certo? Então a gente tem esse exemplo dessa pedra. No topo aqui do barranco, ela está parada, então a energia cinética é zero, mas ela tem uma certa altura, né? Então eu tenho uma energia potencial. Vamos considerar que eu tenho 10 unidades de energia potencial. Então a interação aqui é simplesmente eu deixar a pedra cair. E a pedra cair é uma interação em que eu vou ter a transformação de energia potencial em energia cinética. Então eu não tenho nenhuma energia sendo destruída, nem criada. Eu tenho uma transformação de energia potencial em energia cinética. Tá? Então, na primeira lei da termodinâmica, a gente considera que a energia é uma propriedade termodinâmica. E isso aqui é nada mais do que uma expressão do princípio da conservação de energia. A segunda lei da termodinâmica estabelece que a energia tem qualidade e quantidade. Então, processos reais ocorrem reduzindo a qualidade da energia. A gente não vai abordar nessa disciplina, tá? Mas isso tem a ver em por que o calor flui da maior para a menor temperatura. Por que um café quente a 70 graus vai perder calor para um ambiente frio a 20 graus e não ocorre o contrário, né? Por que a energia térmica não vai do ambiente frio para o café quente, por exemplo? A termodinâmica que a gente vai estar discutindo nessa disciplina é a clássica, em que a gente vai ter uma abordagem macroscópica. A gente não está pensando em partículas e comportamentos individuais. Tá? Então, é uma maneira mais fácil e direta para a gente resolver problemas de engenharia. Mas a gente vai estar usando como suporte a termodinâmica estatística, que a gente está falando de comportamento médio de grandes grupos de partículas. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas isso aqui vai ser usado para fundamentar o que a gente conhece na abordagem macroscópica. A termodinâmica está aplicada em muitos projetos de engenharia. Por exemplo, esse sistema de aquecimento solar. Tá? Então, eu tenho uma água fria que entra de um lado. Isso aqui vai passar por um trocador de calor. Vai ser o quê? Vai ser um fluido que está circulando entre os coletores solares e o tanque de água quente e vai estar passando calor para a água fria. Então, aí eu vou estar usando essa água que está aquecida no meu chuveiro. Certo? Então, esses cálculos todos aqui podem ser feitos usando termodinâmica. Como eu falei, na termodinâmica a gente vai estar estudando o comportamento de um sistema, certo? Então, o que é um sistema? É a quantidade de matéria ou região no espaço que eu estou escolhendo para estudar. Isso pode ser aberto ou fechado. Eu vou ter a vizinhança, que é massa ou região fora do sistema. E o que vai me definir o que é um sistema ou não é a fronteira, certo? Vou ter uma superfície que vai estar dividindo o meu sistema da minha vizinhança. Tá? Isso aqui pode ser fixo ou móvel. Por exemplo, eu tenho aqui esse gás sendo aquecido, e conforme eu vou aquecendo, eu posso permitir que essa fronteira se mova. Então eu vou ter um volume que está mudando. Então tem uma fronteira que está mudando, um volume que está mudando no meu sistema. Quando o sistema é fechado, eu chamo ele também de massa de controle. Porque é exatamente isso, eu tenho uma quantidade fixa de massa que não pode cruzar a fronteira. Certo? Então eu defini qual que é a minha fronteira, dentro desse cilindro com pistão. E não tem nenhuma massa saindo desse meu sistema que eu defini, certo? Então, eu posso não ter massa passando pela fronteira, mas eu posso ter energia, certo? Então, posso estar, por exemplo, esquentando esse cilindro. Isso vai contrastar com o meu sistema aberto, eu chamo de volume de controle. Isso aqui vai ser uma região no espaço que eu seleciono, e eu vou ter massa e energia podendo entrar e sair desse meu sistema, certo? Então, eu tenho massa entrando,
água fria, e massa saindo, água quente. E também, como o meu isolamento nunca é perfeito, eu posso ter também energia térmica significativa escapando pelas laterais. Tá? Então, geralmente, eu estou falando de um dispositivo que vai ter um escoamento de massa, certo? E vou ter também superfícies de controle, certo? Que são as fronteiras do meu volume de controle. E essas podem ser reais ou imaginárias. Então, nesse caso aqui, eu tenho um bocal, né? Então, eu tenho superfícies reais, que são as paredes do meu dispositivo, e superfícies imaginárias, onde eu estou estabelecendo, ok, aqui vai ser minha superfície, não tem nada, mas é por onde vai passar o meu fluido. Tá? Então, eu posso ter também, por exemplo, uma fronteira real, que pode estar se movendo, fronteira real que está sendo fixa, e uma fronteira imaginária em que eu tenho a minha massa entrando no meu sistema. Quando eu estou estudando um sistema do ponto de vista de termodinâmica, eu estou interessado na propriedade desse sistema. E propriedade é qualquer característica. Tá? Então pode ser massa, volume, temperatura, pressão, densidade. E essas propriedades podem ser intensivas, ou seja, não dependem da massa. O que não depende da massa aqui? Temperatura, pressão, densidade. Certo? São todas propriedades em que a quantidade, o tamanho do meu sistema não interessa. Certo? São independentes disso. E propriedades extensivas, isso aqui vai depender do tamanho do sistema. Uma maneira bem simples de eu saber o que é intensiva e extensiva é simplesmente eu pego o meu sistema completo, racho ele no meio. Aí eu vejo o que mudou dividindo esse sistema no meio. Agora eu tenho metade da massa de um lado para o outro. Opa, variou, né? Mudando o tamanho do sistema, mudou a propriedade. Então, a massa mudou. Então, a massa é uma propriedade extensiva. Certo? Volume, rachei no meio. Volume também dividiu por 2. Então, volume também é uma propriedade extensiva. Mas eu também posso ter uma propriedade específica. Eu basicamente pego a minha extensiva por unidade de massa. Certo? Uma das mais importantes aqui seria o volume específico. Inclusive, é uma propriedade que você pode usar muito para você resolver problemas termodinâmicos. Tá? Então, o volume específico nada mais é do que o volume por unidade de massa. Tá? Aí ele passa a ser independente da massa. A gente acabou de falar de volume específico, né? Seria o volume dividido pela massa. Isso aqui, na verdade, é parente da densidade, que é massa dividido pelo volume. Então, elas são recíprocas. Uma é a inversa da outra. Então, se a minha densidade ρ é massa dividido pelo volume, o meu volume específico é o volume dividido pela massa, ou seja, 1 sobre a densidade. A gente tem também a gravidade específica, SG, também chamada de densidade relativa, que nada mais é do que a densidade de uma substância dividida pela densidade de uma substância padrão numa temperatura específica. A gente pode muitas vezes fazer a substância padrão como água a uma certa temperatura. Tá? Peso específico vai ser o peso por unidade de volume, então vai ser a densidade vezes a aceleração gravitacional. E sobre a densidade de líquidos, geralmente eles são considerados incompressíveis, ou seja, eu posso aumentar a pressão que não vai mudar muito a densidade do líquido. Certo? Então, eu posso considerar eles praticamente incompressíveis, densidade constante, sem sacrificar muito a minha precisão. Na termodinâmica, a gente está estudando sistemas em estados de equilíbrio. Um estado de equilíbrio é a ausência de potenciais ou forças que estão desequilibrando o meu sistema por dentro. E equilíbrio termodinâmico são as condições de todos os tipos relevantes de equilíbrio sendo satisfeitas. E o que seriam essas condições de equilíbrio? Para um equilíbrio térmico, a condição vai ser mesma temperatura em todo o sistema. Então, antes do equilíbrio, eu posso ter temperaturas diferentes, em posições diferentes do meu sistema, e no equilíbrio a temperatura vai ser uniforme. Antes do equilíbrio, eu tenho temperaturas diferentes que podem estar causando fluxos de energia, eu tenho potenciais fazendo com que fluxos de energia aconteçam no meu sistema internamente, então ele não tem equilíbrio. Tá? No equilíbrio mecânico, eu tenho ausência de variação de pressão no sistema, no tempo. No equilíbrio de fase, eu tenho massa de cada fase que não varia com o tempo. E no equilíbrio químico, eu tenho a composição química do meu sistema não variando com o tempo. O postulado do equilíbrio é uma coisa de importância essencial para a gente, porque ele vai estabelecer como é que eu posso definir o estado, certo? Então, o estado de um sistema compressível simples ele é completamente definido por duas propriedades intensivas independentes.
Tá? Então a propriedade tem que ser independente de massa, intensiva. Certo? Nesse caso pode ser específica também, né? Nesse exemplo eu tenho temperatura, uma propriedade intensiva, e eu tenho também volume específico. Então, se eu procurar agora, por exemplo, uma tabela, um diagrama, com essas duas propriedades intensivas eu consigo achar todas as outras. Tá? Então, agora falta a gente dizer, tá, isso aqui é aplicável a um sistema compressível simples. O que é um sistema compressível simples? É um sistema em que eu tenho ausência de efeitos elétricos, magnéticos, gravitacionais, movimento e tensão superficial. Tá? Então, caso esses efeitos não sejam desprezíveis, aí eu tenho que procurar algum outro parâmetro. Tá? Mas a gente vai sempre lidar aqui com sistemas compressíveis simples. Quando eu estou falando de um sistema mudar de um estado termodinâmico para outro, eu estou falando de um processo. Então, um processo é qualquer mudança no sistema de um estado de equilíbrio, isso é importante, para outro. E o caminho do processo vai ser a série de estados que ele vai estar passando entre eles. E um processo ele vai ser definido pelos estados iniciais e finais, pelo caminho e também pelas interações que vai ter com a sua vizinhança. Como em termodinâmica eu estou interessado nas propriedades do sistema em equilíbrio sempre, o processo quase estático, também chamado de quase equilíbrio, é o mais importante que a gente tem para aprender agora. Tá? Então, nele, o sistema é mantido infinitesimalmente próximo ao estado de equilíbrio em todos os momentos, e eu consigo isso fazendo o processo suficientemente lento. Isso vai permitir que o sistema se ajuste uniformemente em toda a extensão, então ele vai estar basicamente em equilíbrio em todos os instantes. Então, é uma coisa bem idealizada, mas muitos processos se aproximam bem, processos reais. Então, eu posso usar a idealização para modelar alguma coisa real sem muitos erros. Vantagens. Ele é fácil de ser analisado. Por quê? Se eu tenho uma coisa que não é quase estática, por exemplo, uma compressão muito rápida, eu posso ter muitas complicações aqui. Por exemplo, ondas de choque passando por todo o meu sistema. Então, se eu estou considerando ele quase estático, eu não vou ter esse tipo de complicação. Ele vai ser relativamente fácil. Tá? E esse tipo de regime aqui vai ser o com maior produção de trabalho. Então, ele é um bom padrão para eu comparar vários outros processos. Eu posso representar graficamente os meus processos. Tá? Então, aí eu vou ter um diagrama de processos. Vai ser um gráfico com propriedades termodinâmicas como coordenadas. Então, eu geralmente tenho pressão, temperatura, volume como coordenadas, ou volume específico. Tá? Então, o caminho vai indicar uma série de estados de equilíbrio. Isso aqui é válido só para processos quase estáticos. Então, como eu tenho processos quase estáticos, o único estado que eu estou apontando em cada um desses pontos intermediários no meu caminho vai representar o meu sistema todo. Tá bom? Então, uma notação que a gente usa bastante é, se a minha linha do meu caminho do processo ela é sólida, o processo é quase estático. Se ela é tracejada, aí ela é não quase estático. Tá? Então, nesse caso aqui, esse processo aqui, que é a compressão do meu sistema, ele tem, aqui na ordenada, eu tenho volume. Então, aqui eu tenho o volume 1, e eu comprimo ele até o volume 2. Então, conforme eu vou comprimindo, o meu processo é o seguinte, eu começo num certo volume, ele tem uma certa pressão. Conforme eu vou comprimindo, um processo quase estático, porque a linha é sólida, eu vou aumentando a minha pressão até chegar no volume 2, na pressão 2. Processos onde uma propriedade é mantida constante ganha até nome especial. Por exemplo, isotérmico, temperatura constante. Isobárico, pressão constante. Isocórico, isométrico, volume específico constante. Tá, o isobárico talvez seja o mais fácil da gente entender intuitivamente, que é, por exemplo, eu tenho uma panela com um pouco de água, estou fervendo no fogão. Certo? Se não for uma panela de pressão, a pressão vai ser constante, atmosférica. Certo? E se eu tenho processos onde o estado inicial e final são idênticos, aí eu vou ter um ciclo. Eu posso ter processos em regime permanente, que é um processo em que o fluido flui de maneira estacionária através de um volume de controle. O que isso significa? Eu tenho, por exemplo, massa entrando no meu volume de controle, massa saindo do volume de controle. Eu tenho uma distribuição de temperaturas. Eu tenho um estado do meu volume de controle. Depois de 13 horas eu tenho esse estado, depois de 15 horas eu tenho o mesmo estado. Certo? Então, o meu estado do volume de controle não está mudando mais. Certo? Então, se ele é constante no tempo, eu tenho o meu fluido fluindo de uma maneira estacionária. Tá? Então, isso aqui é uma boa aproximação de equipamentos de operação contínua, como turbinas, bombas, caldeiras, condensadores, trocadores de calor.
sistema de geração de energia ou de resfriamento. Tá? Então, basicamente eu tenho o quê? Entrada de massa, saída de massa, e o meu volume de controle tem sempre o mesmo estado, massa constante, energia constante. Temperatura é uma das propriedades mais importantes da termodinâmica, e a gente vai medir usando escala de temperatura. Tá? Então as mais usadas são Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine. Celsius e Kelvin, que fazem parte do sistema internacional, têm a mesma gradação, assim como Fahrenheit e Rankine, fazem parte do sistema inglês imperial. Tá? Então o que isso vai significar? 1 Kelvin vai ser a mesma variação de temperatura que 1 grau Celsius, assim como 1 Rankine vai ter a mesma variação de temperatura que 1 grau Fahrenheit. Tá? A única diferença entre elas é que Kelvin e Rankine são escalas de temperatura termodinâmicas. Tá? Então, o que isso vai significar? Ela independe de propriedade de qualquer substância. Elas não foram definidas a partir do ponto de fusão e de ebulição da água, por exemplo. Ou seja, 0 Kelvin e 0 Rankine significa zero absoluto, nenhuma agitação térmica. Agora, como que são as relações entre essas escalas? Vamos pegar primeiro Kelvin e Celsius. As duas têm a mesma gradação, então posso colocar no mesmo termômetro, certo? A única coisa que vai mudar é onde que é o zero de um e de outro. Então, eu estou simplesmente somando uma constante. A mesma coisa para Rankine e Fahrenheit. Mesma gradação, zeros em lugares diferentes. Então, se eu estou comparando agora Rankine e Kelvin, tem gradações diferentes. 1 Kelvin é 1,8 Rankine. Então, eu tenho que ter uma constante multiplicando para fazer a conversão. Entre Fahrenheit e Celsius, eu tenho não só gradações diferentes, então eu tenho uma constante multiplicando, como também tenho uma constante somando, porque os zeros são em lugares diferentes. Pressão é outra propriedade essencial em termodinâmica, e a força normal é exercida por um fluido por unidade de área, uma grandeza escalar. Tá? Então eu tenho a pressão absoluta, que é medida em relação ao vácuo absoluto, ausência de moléculas, e a pressão manométrica, que você vai achar também em inglês como gauge, que é uma pressão medida a partir da pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica é a pressão zero manométrica. Tá? Então é uma pressão positiva. Eu tenho também a pressão de vácuo, e ela não é negativa, é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Tá? Então o que isso significa? Eu tenho a minha pressão atmosférica, e a minha pressão abaixo da minha pressão atmosférica vai ser uma quantia positiva que eu chamo de pressão de vácuo. Tá? Então todas são quantidades positivas. Geralmente a gente usa a pressão absoluta, a não ser que seja dito diferente. Tá? Se a gente quiser especificar, a gente coloca o sufixo A na pressão, né, para ser absoluta, ou G, gauge, quando a gente está querendo dizer que ela é uma pressão manométrica. Tá? Então a gente adiciona isso às unidades de pressão para dizer se a unidade vai ser em pressão absoluta ou pressão manométrica. Quando eu estou considerando um ponto dentro de um fluido em repouso, eu vou ter uma variação da pressão com a profundidade. Então a pressão em um fluido em repouso aumenta linearmente com a profundidade, mas é constante na direção horizontal. Por que é constante na direção horizontal? Porque o que importa é a quantidade de fluido que está acima, a coluna de fluido acima do ponto que eu estou interessado, certo? Então, entre o ponto 1 e 2, eu tenho uma coluna H de fluido. E é isso que vai fazer a diferença. Eu posso andar horizontalmente aqui dentro e a pressão vai ser a mesma. O que importa é a coluna de fluido acima. Tá? Então, uma variação de pressão entre o ponto 2 e 1 vai ser a integral da densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura infinitesimal, certo? Ao longo de Z aqui. Tá? Então, se eu tiver densidade e aceleração gravitacional constantes, isso aqui, essa integral, vai virar simplesmente densidade vezes aceleração vezes a variação na altura. Certo? E aqui vem, eu tenho uma variação linear com a profundidade. Certo? Então, a pressão 2 vai ser pressão atmosférica mais OGH. Então, a pressão manométrica vai ser ρGH, porque pressão manométrica tem como referencial nulo a pressão atmosférica. Considerando uma sala com gases, a variação de pressão com altura pode ser desprezível, porque os meus gases têm uma densidade muito baixa, certo? Então, se eu pegar um caso aqui de ar como gás, uma sala com pé direito de 5 metros, a variação de pressão do chão para o teto vai ser de 6 milésimos de atmosfera. Então,
na prática é desprezível para a maior parte das aplicações, certo? Uma coisa importante para a gente sempre se lembrar é que o que importa quando estou pensando em variação de pressão com profundidade é a coluna de fluido acima, certo? Então, no ponto a pressão adicional pela profundidade, ρgH. Então, todos os pontos que têm a mesma profundidade H em relação à minha superfície, eu vou ter a mesma pressão adicional, ρgH, independente da geometria que eu tenho no tanque. Se eu tiver pontos do mesmo fluido interconectados, a pressão vai ser a mesma na horizontal. Certo? Então, A, B, C, D, E, F, G, todos vão ter a mesma pressão adicional, ρgH em relação à atmosférica. Tá? Agora, se eu pensar no H e no I, opa, aqui eu tenho problema. Porque no I eu só tenho água em cima, mas no H eu tenho a pressão adicional com a profundidade da água, mais a de mercúrio. E mercúrio vai ter uma densidade diferente. Então, essa porçãozinha que não é água, mas é mercúrio, vai dar uma pressão diferente do que no ponto I. Certo? Então era isso. Qualquer dúvida, entre em contato.